Olá, pessoas queridas, que todos estejam bem, em nome de Deus, nosso Pai. Nós estamos, meus amigos, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. Estamos lá no finalzinho do capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Nas instruções dos Espíritos, no último item, é permitido repreender os outros? E quem está nos trazendo ali os ensinamentos é São Luís, Paris, 1860. Então vamos lá ver ainda a respeito dessa questão, né? Aqui nesse item, se é permitido repreender os outros, são perguntas e respostas de São Luís. Então, vamos ver? Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? Então, será errado a gente ver que há imperfeição e quando não vai ter ali nenhum proveito para ele, mesmo que a gente fique quieta? Aí tem aqui, tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Então, meus amigos, tudo a gente sabe que o que vale é a intenção que se faz, né? Eu lembro que uma vez, num dos estudos, foi perguntado se alguém vai para a guerra e vai lá para auxiliar, tal, mesmo sabendo que vai morrer, ele pode ser considerado ali um suicida se ele se candidata a ir? Aí, a resposta que nós tivemos de quem estava palestrando falou: depende da intenção dele quando se propôs a ir. Não é aquele que tem que ir, que é o soldado. É assim, estamos precisando de homens para ir lutar. Falar, eu vou. Se ele falar, eu vou, com a intenção, quem sabe, termina mais rápido sobre isso, diminui os sofrimentos para auxiliar, e lá ele acabou morrendo por causa disso, ele foi com boa intenção. Agora, se ele foi e pensou assim, nossa, eu estou desacorçoado com a minha vida e eu não tenho coragem de cometer o suicídio, está aí uma boa causa para eu ir e tirarem logo minha vida, que eu não aguento mais viver. A intenção era essa. Então, tudo vai depender da nossa intenção. Então, se a gente for ali observar o que o outro está fazendo, se a minha intenção de falar é para, de alguma forma, auxiliar ou aquele que pratica ou outros que estão à volta, a intenção é boa. Agora, se for só para espalhar, como um travesseiro que solta apenas quando a gente sacode e rasga ele e depois vai por aí afora, aí não tem o porquê, né? Mas vamos ver aqui o que está dito. Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal, porque ele existe, está ali. Seria inconveniente ver por toda parte somente o bem. Seria ilusão que prejudicaria o progresso. Por quê? Estamos no planeta Terra e, como eu disse no desenrolar desse capítulo, estamos em processo de aprendizado, ainda temos o mal em nós, né? O erro está em direcionar tal observação em prejuízo do próximo, rebaixando-o sem necessidade perante a opinião pública. Seria ainda condenável fazer isso apenas para satisfazer a nós mesmos com o sentimento de malevolência e alegria ao verificar o defeito do outro. Ocorre ao contrário, quando, lançando um véu sobre o mal, ocultando-o do público, limitamos-nos a observá-lo para tirar dele lição pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar fazer o que repreendemos nos outros. Então, se eu vejo que algo mal
todos temos ainda o bem e o mal. Depende daquele que resolvemos alimentar mais e praticar. E observamos isso em alguém, tá ali, a gente não tem como não ver, né? Mas, e aí? Falar caso haja um benefício em que, de repente, a maldade que eu vejo vai fazer um malefício gigante para outra pessoa. Falar de uma forma auxiliar, ou falar com alegria e dizer, olha, tá vendo como é mal, tá vendo? É malevolência e alegria para verificar o defeito dos outros, né? Aí não está certo. Agora, ocorre o contrário quando lança-se um véu sobre o mal, ocultando do público e limitando a observá-lo e tirar lição pessoal, ou estudá-lo e evitar fazer o que repreendemos nos outros. Por vezes eu vejo algo e no outro eu percebo que aquilo não é correto. E se eu me observar, eu falo, nossa, quantas vezes eu já fiz isso? Então, tudo tem um porquê. Esta observação, aliás, não é útil ao moralista? Como descreveria ele os problemas da humanidade se não estudasse os modelos? Então, como poderia dizer do que acontece, né, no mundo se a gente não visse ali como auxiliar ou como não praticar ou não ser conivente com quem não está correto. É isso. Sempre a gente deve verificar, né, como auxiliar e não ao rebaixar. Como ver que tem um erro ali que pode prejudicar outros, aí nós devemos auxiliar e não ser conivente com os erros dos outros, com o mal que possa fazer a outro, porque senão nós estamos sendo cúmplice, não é isso que se diz na justiça, né? Estamos sendo cúmplice ao mal do outro que vai atingir alguém. Então é preciso estar atento. Mas nós precisamos, temos esse dever de auxiliar quando assim nos vemos, para tentar livrar o outro do jugo daquele que está querendo praticar a maldade. E pode ser por uma palavra, pode ser por qualquer coisa. Por vezes a gente vê cada coisa e aí eu vou julgar e apontar o dedo, falar, nossa, não, alertar, com mansuetude, pedir a Deus pelas partes envolvidas. Então, tudo vai depender da intenção que temos para repreender aquilo que a gente vê que não está correto. E como fazer? Jamais para querer espalhar ali a fofoca conhecida de todos, né? Aí tem mais uma perguntinha aqui. De São Luís, continua sempre São Luís aqui nos dando as respostas. Haverá casos em que pode ser útil revelar o mal dos outros? E aí? Será que em alguma situação o dizer, revelar a maldade que há ali em alguém pode ser útil? A uma pessoa, a duas, a uma sociedade? Vamos ver o que ele nos diz? Esta questão é muito delicada. É aí que é preciso fazer surgir a caridade bem entendida. Se as imperfeições de uma pessoa prejudicam apenas a ela mesma, não há nenhuma utilidade em revelá-las. Então, assim, eu tenho uma imperfeição, alguns hábitos, algumas coisas, mas que a única machucada na situação serei eu mesma. Então, para que faz de conta que existe um outro eu me observando, vou sair e contar para todo mundo, né? Eu posso
fazer uma prece, pedir a Deus por aquela pessoa e auxiliá-la na medida do possível. Mas o que está dizendo aqui é revelar, né? Sair dizendo a outro sobre aquilo que há ali, aquele ato, né? Revelar o mal dos outros. Agora, se as imperfeições de uma pessoa prejudicam apenas a ela mesma, não há utilidade em revelá-las. Porém, se elas podem prejudicar aos outros, é preferível o interesse da maioria do que o interesse de um só. Conforme as condições, desmascarar a hipocrisia e falsidade pode ser um dever, pois é preferível um homem cair do que vários serem enganados ou serem suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e desvantagens. Então, gente, é uma situação complicada que se deve, né, ver direito como agir, desmascarar a hipocrisia muitas vezes é dever, porque não se sabe ali quantas outras vítimas podem sucumbir ao jugo desse que está praticando ali uma maldade. E aí é que entra, né, que é necessário ter uma caridade bem entendida. É aí que é preciso fazer surgir a caridade bem entendida. Há que se ter o discernimento de ver se aquela imperfeição que percebemos pode atingir a outros. E aí sim deve ser colocada, porque antes esse se tiver prova, óbvio, sucumbir do que muitos outros por causa da ação dessa uma pessoa. Ultimamente, nosso planeta lindo, maravilhoso, que é de provas e expiações, em processo de transformação, ainda existe tantos maltratos em várias situações. Maltratos com a própria pessoa, com a viciação, álcool, droga, sexo, maltrato com crianças, abusos sexuais, abuso de deixar acorrentado, abuso de espancamentos, de tortura. Então, são coisas difíceis até de relatar e comentar, porque quem praticou esses abusos também são nossos irmãos, ainda lá doentes, mas que sim, sabendo-se de algo assim, existe outro sofrendo ali sob seu jugo e é preciso ser relatado e de preferência para a autoridade competente, né? Que a sociedade tem ali a autoridade, então ela que vai decidir e pedir a Deus. Então, mas por isso que se fala numa caridade que tem que ter ali, bem entendida, para que não saia. Muitas vezes, muitas pessoas falam, nossa, fulano maltrata a criança tal, mas só sai espalhando e não busca ali a solução, que também não vai levar a nada, não é? Maus tratos com animais, não só crianças. Então, é questão de discernimento e se Deus nos colocar numa situação em que observemos isso, que consigamos fazer uma prece, mentalizar a espiritualidade superior e fazer o que é correto. Enfrentar a pessoa assim sozinha, não. Buscar aquele a quem compete, a quem Deus deu ali a oportunidade de estar num trabalho de competência para chegar até a pessoa, né? Mas é isso que nós estamos aprendendo aqui. Que tudo isso nos leva a pensar, a raciocinar,
a ver sim que não devemos apontar o erro do outro, mas que em algumas situações esse apontar não é apontar para zombar, para desmerecer, mas é para pedir socorro àqueles que são os mais fracos, né? E então que saibamos nós também usar essa fé raciocinada nesses momentos. E que não nos esqueçamos desse capítulo, que bem-aventurados, felizes sejam aqueles que têm misericórdia no coração, que olhe para o outro e que diga a si próprio: Jesus, meu irmão maior, esteja comigo nesse momento e que eu seja um pouquinho melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Que eu tenha ali a boa disposição de, nos momentos difíceis, eu pegar um evangelho e ler um trecho e dizer: Deus, eis-me aqui, seu filho e seu servo, me auxilie e me oriente nesse momento. Me auxilie e oriente a espiritualidade, obsessores que todos temos, de outras vidas, que são nossos irmãos. Nos conheceram muito bem, por isso nos cobram. E nós, graças a Deus, temos o véu do esquecimento, né? Mas que Deus, Pai, os auxilie, encaminhe as casas onde cada um frequenta, para que sejam socorridos, cuidados e amados como filhos de Deus que são. E gratidão a Deus, nosso Pai, por termos estudado o Evangelho até aqui, nesse capítulo 10. E que saibamos colocar em prática tudo que já vimos no capítulo 9, 8, 7, 6, 1, em todos os capítulos. E, se for da vontade de Deus, Pai, esse Pai de amor e misericórdia para com todos nós, até o próximo estudo, dando início ao capítulo 11. Fique em paz, que Deus abençoe a todos. Até breve.